Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um sentir-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos mortais corações conformidade, sendo assim tão contrário o mesmo amor? Prémio Camões de Literatura. O Prémio Camões de Literatura foi instituído pelos governos de Portugal e do Brasil. O poeta Luís Vaz de Camões, o patrono do prémio, é considerado o maior de sempre em língua portuguesa. Não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Fazei, Senhor, que nunca os admirados alemães, galos, ítalos e ingleses possam dizer que são paramandados mais que para mandar os portugueses. Tomai conselho só de experimentados, que viram largos anos, largos meses, que posto que em cientes muito cabe, mais em particular o esperto sabe. Para servir-vos, braço às armas feitas, para cantar-vos, meio às musas d'água. Só me falece ser a vós aceito de quem virtude deve ser passada. Se me isto o céu concede, e o vosso peito digna empresa tomar de ser cantada, uma presagamente vaticina, olhando a vossa inclinação divina, ou fazendo que mais que a de Medusa à vista a vossa tema o Monte Atlante, ou rompendo nos campos de Amplusa os muros de Marrocos e Trudante, a minha já estimada e leda musa, que em todo o mundo de vós cante, de sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles inveja. É provável que Luís Vaz de Camões tenha nascido em Lisboa em 1524 ou 1525, numa precária pequena aristocracia, a classe dos escudeiros, que tinha de fazer pela vida ao serviço das grandes casas senhoriais, como no caso dele teria sido a do Conde de Linhares. Diz que tu achas os santos pequenos demais para ti. Não te contentas senão com Deus Nosso Senhor. Do lado da mãe, Ana Vaz de Macedo, seria, no entanto, aparentado com os nobres Gamas do Algarve, ou seja, a família de Vasco da Gama. Mas que Camões era pobre é acentuado em vários testemunhos. Por outro lado, a sua extraordinária cultura e erudição dão credibilidade à presunção de que tenha estudado na Universidade de Coimbra. Quanto ao mais, sabe-se que viveu algum tempo em Lisboa na década de 1540. E há várias composições suas endereçadas a damas da corte que sugerem ter tido acesso aos galantes serões do Paço nesse período do reinado de Dom João III. Camões não era uma presença confortável. Diogo do Couto caracteriza-o como um homem de natureza terrível. Pedro de Maris descreve-o como grande gastador, liberal e magnífico. E diz que não lhe duravam os bens materiais mais que enquanto não via ocasião de os despender a seu belo prazer.
A descrição mais completa é de Manuel Severino de Faria. Foi Luís de Camões, de meia estatura, grosso e cheio de rosto, e tinha o nariz comprido, levantado no meio e grosso na ponta. Afeiava-o notavelmente a falta do olho direito, sendo mancebo. Teve o cabelo tão louro que tirava a açafronado. Ainda que não era gracioso na aparência, era na conversação muito fácil, alegre e dizidor, posto que já sobre a idade deu algum tanto em melancólico. Nunca casou, nem teve geração. Tudo indica que entre 1549 e 1551 tenha servido na Praça Militar de Ceuta, onde jovens portugueses do seu tempo costumavam ser iniciados nas experiências da guerra. E teria sido em Ceuta que, num recontro com os mouros, foi ferido e perdeu o olho direito. O dia em que nasci, mora e pereça. Não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo, e se tornar eclipse, nesse passo o sol padeça. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Camões tornou a língua portuguesa na primeira língua europeia capaz de dar expressão à diversidade. A língua de Camões é a nossa atual língua portuguesa sem donos nacionais, porque passou a ter tantos donos quantos são os que nela falam e escrevem em todos os continentes. O que, acima de tudo, ele afirmou, através da sua obra e da sua vida, foi o direito da humanidade à felicidade na Terra. Contentei-me com pouco, diz ele num poema, só por ver que coisa era viver ledo, que coisa era ser feliz. Esse é o mundo que todos nós ainda procuramos. É dessa procura que ele nos dá conta na sua poesia lírica e que simboliza nos Lusíadas. Ao tempo, o direito da humanidade a ser feliz era um conceito revolucionário. Hoje em dia, é um direito universalmente consagrado, mesmo quando traído. Artur Pestana Pepetela ganhou o Prémio Camões em 1997. Tive influência dos escritores brasileiros, particularmente do Nordeste, Garcia Ramos, Jorge Amado, sobretudo esses, mas também da norte-americana, o Hemingway, o Faulkner, o João dos Passos, alguma literatura russa, e também, claro, como não podia deixar de ser a francesa também, e a italiana, daquela altura mais ou menos por volta os livros escritos antes ou durante ou pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né? São assim talvez as minhas referências. O escritor Luandino Vieira também já venceu o Prémio Camões em Literatura, mas o autor de A Vida Verdadeira, Domingos Xavier, recusou o prémio. Contudo, recusou o prémio alegando motivos íntimos e pessoais, segundo um comunicado de imprensa. Entrevistas posteriores, sobretudo ao Jornal de Letras, Artes e Ideias, esclareciam que o autor não aceitara o prémio por se considerar um escritor morto e, como tal, o prémio deveria ser entregue a alguém que continuasse a produzir. Ainda assim, publicou 2 livros em 2006. Luandino Vieira foi o primeiro secretário-geral da União de Escritores Angolanos, instituição fundada no dia 10 de dezembro de 1975. Proclamam a sua Constituição em União dos Escritores Angolanos, feita em Luanda, capital da República Popular de Angola,
aos 10 dias de dezembro do ano de 1975. Prémio Camões de Literatura. Todos os vencedores do maior prémio literário em língua portuguesa. Até hoje, só 5 países viram os seus escritores vencer tão prestigiado prémio. José Craveirinha, de Moçambique, foi o primeiro escritor africano a merecer o Camões. Eu, cidadão anónimo do país que mais amo sem dizer o nome, se é para me dar de corpo e alma, dou-me todo como daquela vez em Chaimite. Dou-me em troca de 1000 crianças felizes, nenhum velho a pedir esmola, uma escola em cada bairro, salário justo nas oficinas, filas de caminhões carregados de hortaliças, um exército de operários todos com serviço, um tesouro de belas raparigas maravilhando as praias e ao vento da minha terra uma grande bandeira sem quinas. Se é para me dar, dou-me de graça por conta disso, mas se é para me vender, vendo-me, mas vendo-me muito caro, ao preço incondicional de quanto me pode custar este poema. Mia Couto, autor de Vozes Anoitecidas, é outro escritor da República Irmã de Moçambique que já conquistou o prémio maior das letras em língua portuguesa. Sempre pensei que em ocasiões como esta se deve fugir ao estereótipo dos agradecimentos e dedicatórias. Os prémios não se dedicam, partilham-se. Mas há alguém com quem quero partilhar especialmente este momento, que é o meu pai, Fernando Couto. Foi ele que me ensinou não apenas a escrever poemas, mas a viver em poesia. Este prémio pertence a esse sentimento do mundo que ele me legou como uma sombra que resta mesmo depois de tombar a última árvore. Caros amigos, esta cerimónia poderia também ocorrer na ilha de Moçambique, onde Luís Vaz de Camões viveu durante 2 anos. Ali o poeta morou pobre, desamparado e sem amigos. Ali, em solo moçambicano, o poeta fez a última revisão dos Lusíadas. 2 anos é muito tempo para alguém que apenas sabia viver em paixão. Talvez ali ele tivesse encontrado amores desse que ele chamava de amores capazes de fazerem do amador a coisa amada. Pode ser que nas praias do Índico vivem hoje moçambicanos que trazem no seu sangue o sangue do poeta português. Pode ser, enfim, que outras imortalidades mais mortais e mundanas se juntem ao nome de Luís Vaz de Camões. Nunca o saberemos, como nunca saberemos nunca as mais de 1000 possíveis leituras do nosso destino comum. Não fosse a intervenção de um amigo, que curiosamente chamava Couto, talvez Camões tivesse ficado para sempre naquele exílio africano. Foi Diogo Couto que lhe pagou a passagem de regresso a Lisboa. Não tivesse sido assim, aconteceria com ele aquilo que séculos depois sucedeu com o poeta luso-brasileiro António Tomás Gonzaga, que viveu, amou e ficou sepultado na mesma ilha de Moçambique. Não fosse a fugaz casualidade de uma visita de um amigo, poderíamos não ter hoje a grande obra épica lusitana. Aqui eu faço uma confissão, aqui uma espécie de um parênteses, que esta exaltação de alguém que afinal é um improvável parente meu, de um Couto, se destina apenas para puxar lustre a este clã dos Coutos, não é? Num mundo em que ter família conta tanto como no tempo de Camões. Os Lusíadas não teriam igualmente sobrevivido se tivessem suscitado um parecer desfavorável da censura da Inquisição, que estava acima da decisão do rei de Portugal. O censor do Santo Ofício licenciou a edição do livro, mas teve ainda algumas reservas por causa da referência que o poeta fazia aos deuses da chamada gente pagã. O censor acabou por ceder pela razão que passo a citar. Fica, porém, sempre salva a verdade da nossa santa fé, pois que todos os deuses dos gentios são demónios. Estamos longe desses tempos, mas não sei se estamos tão afastados dos desconhecimentos, preconceitos e medos sobre os outros e sobre os deuses que esses outros se sonham. Não temos a censura da Inquisição, mas temos outras censuras sem nome, que nos patrulham o pensamento e nos domesticam a ousadia da mudança. Essa mudança que Camões tanto cantou
como sendo a substância da vida e do tempo. Falei da ilha de Moçambique enquanto metáfora desta constelação de nações que falam português, mas que não são faladas de igual maneira por esse idioma. Esquecemos por vezes que essas nações integram povos que falam outras línguas, que vivem outras culturas e outros deuses. Somos, enfim, produto de uma história que se fez só por metade. Na narrativa do nosso passado, faltam a voz e o rosto dos que, afastados da escrita, não puderam registrar outras versões dos nossos encontros e desencontros. Talvez os escritores de hoje possam resgatar as vozes que ficaram esquecidas e ocultas. Todos sabemos o que está ainda por cumprir do vaticínio que o poeta Jorge Sena atribui a Luís de Camões e que dizia o seguinte: que da ilha rasgada pela história uma única ilha se fizesse, sem separação de miséria e de luxo, onde todos de igual modo pudessem da felicidade fazer morada. Pensamos que um prémio serve para celebrar o que já fizemos. Prefiro pensar que se trata de celebrar o que há ainda por fazer e quanto nos falta realizar a todos nós para que seja mais viva e mais verdadeira esta família que celebramos na nossa língua comum. A escritora Paulina Giziane venceu o prémio. Estar aqui, diante do governo português, diante do governo brasileiro, do corpo diplomático e de distintas personalidades, é alguma coisa que me comove profundamente. Caminhei sem saber para onde eu ia, mas cheguei a algum lugar. E este lugar é este prémio. Sendo a primeira negra a receber tão alto prémio. Se tu queres ser alguém na vida, no mundo, deves afirmar os teus passos, deixar marcas do teu pé, para que todos digam, por aqui passou alguém. Premiar uma negra, banto, com uma distinção tão alta, abre uma nova era para a perfeita conjugação do verbo ter e verbo ser. Este prémio, para mim, mostra que é chegada a hora de construir um mundo de harmonia e paz. Um mundo onde a conjugação desses verbos será feita de forma correta, de forma humana, para que a língua portuguesa seja a língua de todos. Cabo Verde já inscreveu o seu nome na lista de vencedores e por 3 vezes. Em 2009 ganhou Arménio Vieira. 11 livros publicados e um percurso e contributo invejáveis no mundo das letras. Falamos do escritor cabo-verdiano Arménio Vieira. Safras de um Triste Outono, Prémio Camões 2009, o último livro de Vieira, foi lançado na praia numa cerimónia de homenagem aos 80 anos de um dos poetas máximos da literatura cabo-verdiana. E em 2018 o Prémio Camões foi atribuído a Germano Almeida. Por causa do Prémio Camões, nunca tive antes apenas por causa dos meus livros. E depois também é o seguinte, o prémio tem uma componente financeira que é muito importante para quem não é rico, os escritores, como regra, não são. E Luís Tavares. O músico, compositor e escritor brasileiro Chico Buarque venceu o prémio em 2019, mas por razões políticas só recebeu o prémio em 2023 em Lisboa, numa cerimónia emocionante prestigiada por Lula da Silva, o Presidente da República Federativa do Brasil. Ao receber este prêmio, penso no meu pai, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, de quem herdei alguns livros e o amor pela língua portuguesa. Relembro quantas vezes interrompi seus estudos para lhe submeter meus escritos juvenis, que ele julgava sem complacência nem excessiva severidade, para em seguida me indicar leituras que poderiam me valer numa eventual carreira literária. Mas mais tarde, quando me bandeei para a música popular, não se aborreceu, longe disso, pois gostava de samba, tocava um pouco de piano e era amigo próximo de Vinícius de Moraes, para quem a palavra cantada talvez fosse simplesmente um jeito mais sensual de falar a nossa língua.
sou leitor e admirador. Mas por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e em Portugal como gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão 4 anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Ou quem sabe, se prêmios também são perecíveis, têm prazo de validade. 4 anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, 4 anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que... Durava uma eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. O primeiro escritor a merecer o prémio foi o poeta português Miguel Torga, em 1989, um ano depois do prémio ter sido instituído pelos governos de Portugal e do Brasil. Meu coração quebrou. Era um cedro perfeito, mas o vento da vida levantou e aquele prumo do céu caiu direito. Nos bons tempos felizes em que ele batia erguido, desde a rama a raízes, era seiva e sentido. Agora jaz no chão, palpita ainda e tem vida de coração, mas não ama ninguém. O poeta português Manuel Alegre venceu o Prémio Camões em 2017. Se há prémios predestinados, este que hoje aqui entregamos é um deles. A vasta obra de Manuel Alegre, na poesia, na ficção, no ensaio, na crónica e nos seus discursos políticos, é irredutível a uma só das suas dimensões, por mais poderosa que seja, pois vive de uma variedade de inspirações e de motes. Obra de coragem e de convicção, poesia de combate e de resistência, poesia de combate pela liberdade e pela libertação, poesia de resistência à opressão e ao despotismo. É possível falar sem um nó na garganta. É possível amar sem que venham proibir. É possível correr sem que seja para fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. É possível andar sem ser olhar para o chão. É possível viver sem que seja de rastros. Os teus olhos nasceram para olhar os astros. Se te apetece dizer não, grita comigo, não. É possível viver de outro modo. É possível transformar em arma a tua mão. É possível o amor, é possível o pão. É possível viver de pé. Não te deixes murchar, não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem. É possível ser livre, livre, livre. Ana Paula Tavares, escritora angolana com obra publicada e premiada, já inscreveu o seu nome na lista de vencedores do Prémio Camões. Criaram uma espécie de eco no meu ouvido e eu acho que a primeira vez que fui movida para a escrita foi à procura desse eco, à procura dessas mesmas pausas, palavras, ritmos, sons e que chegaram a mim numa língua que não era a minha. Prémio Camões Literatura, instituído em 1988. O primeiro vencedor foi o poeta Miguel Torga. Livre não sou,
que nem a própria vida me consente. Mas a minha aguerrida teimosia é quebrar dia a dia um grilhão da corrente. Livre não sou, mas quero a liberdade. Trago-a dentro de mim como um destino. E vão lá desdizer o sonho do menino que se afogou e flutua entre nenúfares de serenidade depois de ter a lua